O que faz uma pessoa se cadastrar ou não com você? Nessa virada de ano de 2020 para 2021, eu estava no aeroporto esperando um voo para passar o Natal com a família. E enquanto eu estava esperando para embarcar, um pensamento me veio à mente. O que de fato faz uma pessoa se cadastrar ou não com você? De fato, patrocinar pessoas é um pesadelo para muita gente. Mas precisa ser assim? Ou há uma alternativa àquela fatídica frase, quero te apresentar uma nova oportunidade? Depois de mais de 30 anos envolvido com o marketing de rede, eu estou certo que sim, há alternativas. E elas são realmente mais criativas, elegantes, persuasivas e livres de rejeição do que a clássica frase eu quero te apresentar uma oportunidade. Hoje nós vamos ver uma dessas alternativas. Na aula anterior eu comentei com você que, em média, 50% dos distribuidores independentes de uma empresa nunca patrocinam uma única pessoa. Mas pensa comigo, se todos nós mostramos o plano do mesmo modo e se nós sabemos que outras pessoas da nossa empresa patrocinam novos distribuidores, por que então que isso não acontece com esses 50% que nunca patrocinam ninguém ou até mesmo com a gente? Foi isso que me ocorreu enquanto eu estava lá esperando para embarcar. E foi isso que me motivou a abrir o meu notebook em pleno voo para compartilhar com você os meus pensamentos e os motivos e as soluções sobre esse tema. Eu acho que vale a pena te contar como que tudo isso começou. Eu posso te falar desse assunto com muita propriedade porque eu já vivi esse drama na pele. Eu entrei na Amway em 1991 quando eu fui morar no Chile e naquela época eu tinha apenas 19 anos. Depois de uns 2 meses morando em Santiago, eu conheci os brasileiros que se mudaram para lá por ocasião da abertura da empresa naquele país logo naquela época. E eu me lembro, quando eu os conheci, eu achei que eles estavam completamente loucos. Eles chegaram até mim porque um parente meu me passou o meu nome para eles. Será que você lembra daquela famosa lista de nomes, a velha lista de nomes? Pois é. Aí eu pensei assim, como é que alguém se despenca do Brasil para o Chile para fazer um negócio que parece uma pirâmide? A verdade é que o ato de coragem daquele casal me impactou de tal maneira que foi isso que me fez acreditar na oportunidade. Eles certamente tinham vislumbrado alguma coisa que eu não tinha percebido ainda. Porém, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, sem patrocinar uma única pessoa. Naquela época eu já era um analista de sistemas recém-formado, mas eu nunca tinha tido qualquer contato, qualquer experiência com o mercado de vendas. Pelo contrário, eu tinha pavor de pensar em vender. E eu era tão tímido que eu tinha vergonha de oferecer qualquer coisa às pessoas e, de fato, eu me dava muito melhor conversando com o computador do que conversando com um ser humano. Por isso, patrocinar alguém parecia um desafio hercúleo para mim. E, de fato, foi. Eu lembro de ir aos eventos, aquelas chamadas Opens, e ouvir os diamantes vindos do México, vindos dos Estados Unidos, contando aquelas histórias surreais de mudança de vida. E aquilo mexia muito com o emocional e com toda certeza era uma carga de motivação muito grande. Entretanto, quando chegava a hora de patrocinar uma pessoa, eu travava. Pior, fazia tudo do jeitinho que tinham me ensinado, mas na hora as pessoas diziam não para mim. Mas caramba, será que o problema estava em mim? Ou ele estava nas outras pessoas que não conseguiam compreender a grandiosidade do negócio? Eu achava que o problema estava nas outras pessoas e demorou a perceber que o problema estava, na verdade, em mim. Eu estava errado. O problema estava em mim. E depois de 6 meses sem patrocinar uma única pessoa e só, entre aspas, gastando dinheiro para pagar o ativo mensal, naquela época eu achava que o ativo mensal era um problema, eu decidi, então, que o marketing de rede não era para mim. E se por acaso você acha também que o ativo mensal é um problema, dá uma olhadinha na aula que eu fiz, que tem esse mesmo nome de ativo mensal e que está disponível aqui para você. Lá tem uma sacada muito legal para você aprender a vender sem vender. Mas a verdade é que quando saí da empresa, eu saí bem frustrado, bem frustrado dessa minha primeira experiência. Entretanto, uma coisa tinha mudado em mim. Depois de muita reflexão, eu percebi que o marketing de rede era realmente algo fantástico. Uma maneira justa e meritocrática de compensar os esforços de uma pessoa, independente do seu nível social e, acima de tudo, independente de escolaridade. Além disso, eu me dei conta de que se ele não estava funcionando para mim, mas funcionava para os demais, então o problema certamente estava em mim. Descobrir isso foi frustrante, mas também, ao mesmo tempo, foi motivador. Porque eu decidi que, se eu quisesse ter sucesso no marketing de rede, eu precisaria conhecer
a forma como o ser humano age e pensa. Essa sacada, é claro, não aconteceu da noite para o dia. Na verdade, passaram-se 2 anos até que eu voltasse a fazer ativamente o marketing de rede. Mesmo assim, foi durante esse período que eu comecei a viver um momento muito especial de descoberta. Logo que eu saí da Emory, eu fui morar nos Estados Unidos para fazer um mestrado em administração. E chegando lá, eu me hospedei na casa de uma família, que é uma prática bem comum naquele país. A minha surpresa foi descobrir que essa família fazia marketing de rede. Num primeiro momento eu fiquei realmente incomodado, já que eu queria esquecer aquele período de fracasso e de frustração que eu tinha passado. Mas depois de um tempo, eu já nem ligava muito porque eu estava realmente focado nos meus estudos. No entanto, uma coisa me chamou a atenção. A forma como o meu pai americano abordava as pessoas era totalmente diferente do que tinham me ensinado. Patrocinar para ele era algo fácil e até mesmo corriqueiro. De fato, era algo que eu nunca tinha visto antes. Ele falava algumas coisas e, depois de um tempo, a pessoa dizia que precisava entrar no negócio sem nem ao menos ele fazer o convite. Parecia algo realmente mágico que acontecia. Ele conversava com as pessoas e, antes de mostrar o plano, a pessoa já queria entrar. Na verdade, tinha vezes que ele nem chegava a mostrar o plano e já patrocinava um novo downline. É claro que aquilo me deixou com o queixo caído e, depois de perguntar o que ele fazia, ele me disse que usava a persuasão. Naquela época, com 20 e poucos anos, eu não fazia ideia do que era esse negócio de persuasão. A minha sorte foi descobrir que os americanos tinham um monte de livros disponíveis sobre o assunto, e isso me fez embarcar numa jornada por conhecimento. Eu descobri que a persuasão é a arte de falar certas frases que têm o poder de conversar diretamente com o subconsciente da pessoa. Com efeito, essas frases elas furam o bloqueio mental que todos nós criamos conscientemente para nos proteger daquelas pessoas que querem nos influenciar ou querem vender alguma coisa para a gente. A mágica das frases persuasivas é que elas têm o poder de fazer com que a outra pessoa decida ela mesma fazer alguma coisa. No nosso caso, essa decisão é se cadastrar com a gente. É como se ela decidisse se patrocinar. De fato, a diferença entre persuasão e manipulação é muito sutil. Entretanto, ao contrário da persuasão, a manipulação é o ato de usar certas frases de forma a você pressionar um fechamento de uma venda. Na manipulação, por exemplo, não há uma preocupação por parte do vendedor em criar uma relação ganha-ganha, logo que o único interesse dele é fechar a venda para ele ganhar a comissão. Entretanto, conforme nós já sabemos, esse tipo de prática de manipulação não encontra espaço em um negócio de marketing de rede. Os manipuladores eles até conseguem patrocinar muita gente, já que eles sabem convencê-las, mas raramente eles constroem uma grande rede, pois eles dificilmente conseguem envolver os seus patrocinados emocionalmente. Similarmente, é por essas razões que bons vendedores têm dificuldade em criar uma rede. Eles são bons fechadores, mas eles são péssimos duplicadores. Agora, era interessante ver a abordagem que o meu pai americano usava. Em vez de sair mostrando o plano antes de patrocinar uma pessoa, ele fazia um questionário sobre a vida dessa pessoa. Ele me disse que, antes de mostrar o plano, eu precisava encontrar uma dor ou um problema que tirasse o sono da pessoa. Só depois disso é que eu poderia falar da empresa e mostrar o plano e, se tudo corresse bem, patrocinar esse novo downline. Por exemplo, foi com ele que eu aprendi a usar o Form, uma técnica muito interessante que os americanos criaram há muitos anos e que serve para você descobrir as necessidades de uma pessoa. Se você quiser conhecer essa estratégia, é só ver a aula que eu criei, que também está aqui disponível falando sobre esse assunto. Outro conceito de persuasão que eu aprendi enquanto eu passei esse período lá nos Estados Unidos foi o marketing de atração. O marketing de atração tem como princípio a influência que um líder ou uma pessoa com autoridade exerce em outras pessoas. Pensa na seguinte situação. Se você trabalhasse em uma multinacional e almejasse crescer na empresa, com quem que você gostaria de se relacionar? Com um assistente administrativo responsável por tirar cópias em uma máquina de Xerox? Ou com o presidente da companhia? Certamente o presidente tem mais influência na hora de te oferecer uma promoção, não é verdade? A explicação por trás desse fato é longa, mas de maneira simples nós podemos dizer que uma pessoa se interessa em se aproximar da outra se ela vê na outra pessoa uma maneira dela se beneficiar dessa relação.
A origem dessa forma inconsciente de nós agirmos, ela está relacionada aos nossos ancestrais. Há milhares e milhares de anos, quando os primeiros humanos ainda moravam em cavernas e se organizavam em pequenos grupos, ser aceito pelos demais era uma questão de sobrevivência. Em outras palavras, se o grupo recusasse uma pessoa e ela fosse obrigada a viver sozinha, a sua vida corria sério risco. O interessante dessa história é que hoje, certamente, as coisas não funcionam mais assim. No entanto, nós ainda carregamos essa herança genética e nós temos, surpreendentemente, a necessidade de sermos aceitos por um grupo. É por isso que nós nos identificamos com pessoas ligadas à igreja, ao time de futebol, à banda de rock, pessoas do nosso ramo de atuação e assim por diante. Sabendo disso, aquelas pessoas que têm a capacidade de mostrar aos demais que elas são líderes, também conhecidas como líderes alfa, são as que têm o poder natural de atrair essas pessoas, um poder natural de persuasão. Isso explica o exemplo do presidente e do auxiliar administrativo que eu acabei de comentar com você. E da mesma maneira, explica também a capacidade que algumas pessoas têm de patrocinar mais. Pensa no seguinte, assim como no exemplo do presidente, você gostaria de ser patrocinado por um top líder que tem o potencial de fazer com que você patrocine mais pessoas com facilidade? Ou você gostaria de ser patrocinado por uma pessoa que acabou de conhecer o marketing de rede e que nunca patrocinou ninguém? Qual dessas duas pessoas tem mais chances de te ajudar a ter resultados? E com qual delas você gostaria de se conectar e absorver mais conhecimento? A resposta parece bastante óbvia, não é verdade? É a isso que nós damos o nome de marketing de atração, ou seja, a capacidade de nós, distribuidores independentes, nos tornarmos atraentes aos olhos das outras pessoas. De fato, depois que eu compreendi esse conceito, eu me apaixonei por ele. Imagina se posicionar como uma autoridade e esperar que as pessoas venham até você, pedindo para se cadastrarem contigo. Seria o mundo perfeito, não é verdade? O assunto é muito interessante, é extremamente interessante e certamente é sedutor, né? Já que ele resolve o maior problema de todo profissional de marketing de rede, que é criar uma grande rede, patrocinar mais pessoas. Porém, como a persuasão aplicada ao marketing de rede ainda é algo muito novo para nós brasileiros, eu resolvi escrever um livro esmiuçando esse assunto. E eu não sei se esse assunto é do seu interesse, mas se você quiser se aprofundar no mundo da persuasão, então você pode conhecer esse livro no meu site Patrocínio Mágico. O endereço é www.patrocíniomágico.com. Bom, vamos voltar a falar de como que você pode patrocinar mais. Se você está envolvido com o marketing de rede, luta para construir uma equipe, então eu quero sugerir algo que certamente mudará a sua situação atual. Em vez de sair apresentando um plano, como quem dispara tiros numa metralhadora para tudo quanto é lado, procure antes de mais nada se capacitar. Foi isso que mudou minha vida e trouxe o resultado que eu tive. E é isso que certamente mudará a sua vida também. Estude a persuasão aplicada ao multinível. Só para ilustrar, você pode começar com materiais disponíveis gratuitamente e à medida que você sentir necessidade de algo mais aprofundado, você pode migrar para programas mais avançados. Esse curso Jornada Diamante é uma excelente maneira de você começar. Além dele ser 100% grátis, ele tem muito material sobre persuasão aplicada às diversas etapas do patrocínio, desde o convite até mesmo o fechamento. E você também pode se interessar por ferramentas de internet que facilitam o trabalho de patrocínio online. Eu tenho algumas ferramentas que eu e meus alunos usamos e que você pode conhecer acessando o meu site, que é o www.andrespostigo.com. Muito bem, como conclusão, eu quero destacar que mostrar o plano da forma tradicional pode ser motivo de muita frustração e rejeição. E como eu te falei, eu entendo disso muito bem porque eu vivi isso aí. Além disso, a taxa de sucesso tende sempre a ser muito baixa, principalmente se você não for um bom apresentador e não tiver argumentos persuasivos. Em contrapartida, patrocinar pessoas para a sua oportunidade de marketing de rede pode ser realmente algo fácil e até mesmo divertido quando você sabe o que falar e como falar com essas pessoas. Por isso, antes de queimar a sua lista quente ou mesmo repelir os contatos da internet com uma abordagem clássica, procure estudar a persuasão. Aprenda a se tornar o líder que atrai as pessoas e faça com que elas peçam para se cadastrarem com você. Isso já é possível e isso acontece todos os dias com os meus alunos que fazem parte do programa de mentoria. As pessoas
pedem para se cadastrar com eles. A boa notícia é que você não precisa ter 30 anos de marketing de rede nas costas para fazer isso acontecer. De fato, é possível você demonstrar influência e fazer com que as pessoas te peçam para participar da sua empresa, mesmo que você esteja começando essa semana no marketing de rede. É a isso que eu me dedico, a te ensinar a fazer isso acontecer. E é para isso que eu te convido a você mergulhar nesse mundo maravilhoso da persuasão. O estilo de vida que o marketing de rede proporciona é fenomenal. A liberdade geográfica, de tempo e de dinheiro valem qualquer esforço. Por isso, assuma um compromisso com você mesmo ou com você mesma de mudar de vida e conquistar todos os seus sonhos através do marketing de rede. Imagine a alegria e a felicidade que você sentirá quando isso acontecer. Por isso, vamos embarcar juntos nessa jornada. A sua opinião é muito importante para que eu continue criando conteúdos como esse aqui. Por isso, deixa o seu comentário embaixo aqui desse vídeo, dizendo se você gostou dessa aula.